Hoje nós iremos fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 1, o versículo 8. Aí dizer assim, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Gente, essa palavra ela é bem conhecida, né? A gente fala muito sobre ela, mas eu quero hoje chamar você a aprofundar comigo, como eu estava fazendo o estudo e chamou muito a minha atenção, porque eu quero que você pare e pensa. Testemunhas são pessoas que relatam fatos que elas viram, fatos que elas ouviram, fatos que elas vivenciaram na prática. Isso é a testemunha. E Jesus, ele está subindo aos céus e ele está olhando para a terra, ele está olhando para as pessoas que estão ali acompanhando aquele momento e ele vai dizer assim, mas quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É interessante, gente, que os discípulos, eles caminharam com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Pensa vocês, eles acordavam com Jesus, eles tomavam café com Jesus. Pensa que honra, que privilégio, gente. Você acordar pela manhã, você tomar café com Jesus, você almoçar com Jesus, você dormir com Jesus. 3 anos, eu quero que você pare e pensa, 3 anos, ouvindo Jesus confrontar os fariseus, os saduceus, os escribas, os mentirosos, os falsos. Pare e pensa, aqueles homens cheios de toda a pampa, de todo o poder, que ninguém podia falar nada contra eles. Pensa, imagine vocês, os discípulos vendo isso durante cerca de 3 anos, vendo Jesus fazer isso praticamente quase todos os dias, assim como ele ia ministrar a sua palavra. 3 anos, vendo os milagres acontecer, vendo mortos ressuscitar. Aí talvez você me fala, Clésia, mas a Bíblia não fala de tanta ressurreição. Gente, mas lá no finalizar do livro de João, que eu sou uma das amantes do livro de João, vai dizer que não dá para contar todas as coisas que Jesus fez, porque não caberia um livro. Olha só as coisas grandiosas que o nosso Jesus fez. Aí imagina você que durante todo esse tempo, esses discípulos estavam andando com Jesus, vendo cego enxergar, vendo cura, vendo paralíticos, leprosos serem curados. 3 anos ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo as parábolas, ouvindo os sermões. Olhar o amor de compaixão, o olhar de misericórdia de Jesus pelas pessoas. Você imagina quando chegou aqueles homens ali acusando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, eles com fúria nos olhos. Pare e pensa como foi o olhar de Jesus para aquela mulher. E os discípulos, eles estavam ali vivenciando isso. Imagina os discípulos contando isso. Fala, gente, eu vi amor exalar dos olhos dele. Pensa, eles poderem contar isso porque eles vivenciaram na prática o amor, a compaixão, a misericórdia, a afronta de Jesus com aqueles que se diziam que eram de Deus e não era. 3 anos vivenciando, testemunhando os fatos. Não, pare e pensa comigo, aleluia. Agora nós vamos chegar na parte final dessa mensagem. Mas eu quero que você fique aqui comigo, que você entre nessa ideia comigo. Eu quero que você pare e pense comigo. Pedro, Tiago, João contando, dizendo assim, não, eu estava lá. Jesus colocou todo mundo para fora e ficou no quarto, só a gente e o pai da menina. E de repente Jesus falou assim, menina, levanta. E a menina se levantou e ela estava morta e ela ressuscitou. Pensa, gente, as pessoas falando, eles ainda estavam falando e nós estávamos embriagados de sono, nós não estávamos suportando, mas aí de repente nós olhamos e nós vimos a glória de Jesus. E de repente saiu da nuvem uma voz que diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Gente, já imaginou
Como que deve ter sido lindo viver um momento desse? Como que deve ter sido extraordinário viver um momento assim? Pensa nos discípulos dizendo assim, olha, aconteceu dessa maneira. Jesus, ele estava passando e de repente ele viu um cego de nascença. Ele pegou o barro, ele cuspiu no barro, passou nos olhos do cego e falou, vai até o tanque de Siloé. Gente, esses homens, durante 3 anos, cerca de 3 anos e meio, caminhando com Jesus, vivenciando essas coisas. Imagina os discípulos contando, nós estávamos lá, nós estávamos indo para a vila de Naim, a vila pobre de Naim. E aí, estava vindo o funeral, Jesus tocou no caixão e o menino se levantou, havia uma multidão com a gente e uma multidão do outro lado, todos ficaram perplexos. Não pensa que coisa extraordinária. Jesus nos mandou um dia para as vilas, para as aldeias, e nós chegamos lá, nós evangelizamos, nós testemunhamos, nós falamos de Jesus, os Espíritos se sujeitou a nós curamos enfermos, nós oramos pelos doentes, nós vimos salvação, nós vimos libertação. Gente, deve ter sido lindo ter vivenciado todo esse momento. Isso tudo só para você conseguir me entender o que eu quero falar agora. Consegue entender que esses homens constataram com seus próprios olhos milagres, vivenciaram coisas extraordinárias com Jesus. Mas aí, chega em Atos 1, versículo 8, Jesus está falando assim, olha, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sereis, no futuro, minhas testemunhas. Gente, pra gente que ama ler a palavra, que não aceita só passar como se fosse uma coisa mais do dia a dia, isso nos intriga, isso nos chama a atenção. Como assim, Jesus? Sereis? Esses homens andaram com o Senhor, eles já não são as suas testemunhas, mas Jesus está falando, quando o Espírito Santo descer, sereis minhas testemunhas. Os discípulos, gente, eles viveram tudo isso com Jesus, mas com Jesus indo aos céus, eles ficariam somente com as informações, com o conhecimento daquilo que eles viveram, com as lembranças daquilo que eles viveram. Mas acontece que todo cristão precisa muito mais do que ver milagre. Todo cristão precisa muito mais do que ter informação dos feitos de Jesus. Todo cristão necessita ser morada do Espírito Santo. Você consegue entender, meu irmão, minha irmã, que você é morada do Espírito Santo, aleluia, que Ele está aí com você, que o seu corpo, que o seu coração, aleluia, que Ele vem fazer morada aí dentro e que isso faz você uma testemunha de Jesus. Não são as coisas que a gente sabe, não são as coisas que a gente vivenciaram. Quantas pessoas viram milagres, quantas pessoas vivenciaram milagres, mas não puderam ser testemunhas de Jesus, porque não aceitaram o Espírito Santo. E eu quero dizer que o nosso amigo Consolador, Ele está conosco nessa manhã, Ele está conosco nesse exército. Por isso eu quero dizer que eu não sei como se passa o seu coração, como que você está acordando nessa manhã. Talvez você fica pensando, lembrando, vendo muitas pessoas que vivenciaram milagres. Fala, Deus, mas cadê a minha hora? Cadê o meu tempo? Calma, o maior milagre de todos os tempos é você, porque o Espírito Santo habita em você. Você é morada de Deus. Você não está só e pelo Espírito Santo está em você. Você vai vivenciar os grandiosos milagres de Deus. Todo cristão necessita ser morada do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo que vai nos capacitar
capacitar para sermos verdadeiramente testemunha de Jesus. Como estava aqui na live anteriormente, o Tarcísio estava falando de pessoas que ficam preocupadas com aquilo que elas podem, que elas não dão conta de fazer, porque elas se sentem pequenininhas, porque elas se sentem inferiorizadas. Mas eu quero dizer para você, você pode às vezes se sentir pequenino, você pode às vezes olhar para você e falar assim, como é que eu posso ir? Ei, o céu olhou para você e encontrou em você um coração para fazer morada. Remanai de cantaramassúbia. Então deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a sua mente, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre o seu coração. Deus está querendo fazer grandes coisas neste tempo, mas é necessário que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós. Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar a ser testemunha de Jesus. Não é as informações que a gente tem, não é as coisas que a gente viu, não, é a gente ser morada do Espírito, porque Ele começa a fazer em nós e a coisa começa a sair, começa a ganhar terreno e vai trabalhando e vai sendo moldado e o Espírito Santo vai fazendo, vai agindo, porque Ele faz da forma que Ele quer. Analisa comigo, Pedro. Pensa, Pedro. Antes, esse homem, ele tinha no seu ímpeto, no íntimo, no seu coração, Jesus, eu não te nego, eu não vou te negar. Ele tinha a certeza dentro dele. Naquele momento que ele falou, gente, a gente sabendo o jeito que Pedro era, de ler as escrituras, ele tinha a certeza dentro dele, eu não te nego. Mas aí, quando vem a hora, quando vem o momento, Pedro demonstrou que intimamente, realmente, ele não era discípulo de Jesus. Ele pôs para fora aquilo que ele não era. 3 anos caminhando com Jesus, vendo os milagres, vendo o mover, vendo tratar, vendo trabalhar, mas aí ele pôde atestar o que Jesus estava falando. Pedro, você ainda vai ver o que realmente está dentro de você, isso com as minhas palavras. Que esse homem, por medo da morte, por medo de ser preso, ele tinha uma certeza no seu coração, mas ele foi tomado pelo medo, ele foi tomado pela situação, a circunstância do momento. Aí ele falou assim, não, eu não sou um dos deles. Eu não sou um dos deles. Mulher, o que tenho eu contigo? Eu não. Você parece um dos discípulos. Não, eu não. Sabe por quê? Porque Pedro ainda não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Ele tinha o ímpeto, ele tinha o desejo, ele tinha a vontade. Quando Jesus falava, o seu coração queimava. Então, no momento, ele tinha a certeza que Jesus, se preciso, eu morro por ti. Mas quando a coisa apertou, quando a coisa chegou, ele viu que ele não dava conta. Assim somos nós querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa força, porque a carne, gente, ela empolga, mas na hora do vamos ver, acabou. Mas o que acontece? Jesus ressuscita e Jesus vem conversar com Pedro, fala, Pedro, as coisas estão desordenadas aí dentro, eu arrumarei, colocarei as coisas no devido lugar. Pedro, eu subirei ao céu e aí eu rogarei ao Pai. Isso Jesus falou para todos os discípulos, e ele vos enviará um consolador, portanto ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro, juntamente com os outros discípulos, eles ficam em Jerusalém e eles recebem o Espírito Santo. E aí, aquele Pedro que falou que não negava Jesus, mas pelo ímpeto do medo da sua carne negou a Jesus, quando as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, as pessoas começam a olhar e dizer, olha, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro se levanta e ele vai falar, não, varões Galileu, essas pessoas, esses homens, eles não estão bêbados, eles não
estão embriagados. E aí ele vai em defesa, ele vai explicar o que está acontecendo, ele vai expor a palavra de Deus e ele vai chamar essa geração a arrependimento. Pedro, naquele momento, a partir de então, ele não está mais pensando na própria vida, ele não está mais pensando no que ele vai perder. Sabe por quê? Porque antes ele tinha uma vontade, mas ele não tinha o vigor, ele não tinha a força de uma pessoa morando dele e emanando para fora. Mas agora não, o Espírito Santo desceu no coração de Pedro, faz morada. Então ele tem a força e a vigor de uma pessoa, o impulsionando ele a pregar o evangelho. E esse homem que negou a Jesus vai ganhar em um só dia cerca de 3.000 pessoas para Jesus. Pensa em que história incrível, extraordinária. Pedro poderia ter vivido em um só dia e encerrado ali, que em um só dia iria evidenciar o extraordinário mover do Espírito Santo na vida de Pedro, porque não se vê outros grandiosos relatos dos 3 anos que ele andou com Jesus. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele, mas aí vem o Espírito Santo, faz de Pedro casa, e aí não é mais Pedro, é o Espírito Santo morando nele. Bate assim no seu peito: eu sou casa de Deus, sou morada do Espírito. Talvez você está olhando para a circunstância com seus olhos natural. Eu quero convidar você a olhar, a pedir direção ao Espírito Santo. Gente, eu amo muito essa passagem, João 14:26, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Os discípulos, eles se tornariam testemunhas de Jesus, pois o Espírito Santo os tornaria aptos a testemunharem o que eles viram. Ou seja, o Espírito Santo, gente, iria dar habilidade a esses homens, força, sabedoria para testemunhar o que eles viram. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles não tinham mais somente informação, eles não tinham mais somente conhecimento, eles não tinham mais só a prática do que eles viveram, não. Agora eles têm a experiência, eles têm a prática e eles têm o poder e a energia impulsionando, emanando de dentro para fora para alcançar todos aqueles que tivessem com o coração disposto. E é só para deixar claro, né? Lógico, todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é a energia, ele é uma pessoa que a gente se relaciona, e tudo que o Espírito Santo quer é ser amigo, é o nosso amigo consolador. Sabe aquelas coisas que tem hora que você não sabe como fazer, como dizer, para onde ir? Peça ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te direcionar. Ele vos ensinará todas as coisas, pois é a ação do Espírito Santo em minha vida. É a ação do Espírito Santo em minha vida que permite mostrar que ele vive em mim. Não sou eu, Clésia, que vou mostrar que o Espírito Santo vive em mim. Não, é o próprio Espírito Santo, as ações dele em mim que vai evidenciar que ele vive em mim. O Espírito Santo vai nos levar a provar o nosso Cristo ressurrecto. Aleluia! Quando Jesus morreu, os discípulos se abateram, gente. Aí Jesus ressuscita, vem encontrar com os discípulos e vai conversar, né, até com Tomé. Tomé, olha aqui, Tomé, sou eu. E aí eles acreditam, realmente, nós vimos, ele ressuscitou. Eles estão vendo com seus próprios olhos. Mas quando o Espírito Santo vem fazer morada no coração desses discípulos, muito mais do que ver. É muito mais do que ver com os próprios olhos. Agora é uma certeza, sabe, que queima aqui dentro. E aí esses homens, agora, eles estão tão dispostos a testemunhar desse Cristo, tão dispostos a testemunhar desse Jesus, que se preciso for, eles vão ser presos.
Que se preciso for, eles vão ser apedrejados. Se preciso for, eles vão ser queimados, mortos, vão se tornar mártires. Por quê? Por causa dessa verdade. Que verdade? Que eles passaram a ser casa divina de uma pessoa que deixou o seu lar no céu e veio morar em corações de homens. Homens falhos, gente, pensa no amor do Espírito Santo. Tem uma passagem que fala... teologicamente, que os anjos, que o Espírito Santo trabalhava com os anjos. Agora para e pensa. Trabalhava com seres inteligentes, habilitados, capazes, sem esse tanto de dúvida, sem esse tanto de problemas que a gente tem, seres totalmente resolvidos. Aí Jesus fala, olha, eu rogarei ao Pai para que Ele vos mande o Consolador, e o Pai manda. Então pare e pensa se isso não é amor. Se isso não é amor do Espírito Santo, tá nos convencendo, porque é Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Gente, o Espírito Santo, ele não suporta o pecado, porque é uma das coisas que ele deixou a terra em Gênesis 6, por não suportar o pecado. Mas aí ele aceita vir morar no coração de pessoas que falham, de pessoas que erram. E por amor, ele vai nos convencer desses erros. Ele vai olhar para mim, as pessoas podem olhar para mim e ver o meu erro, e aí elas vão olhar e falar assim, não, Clésia, você já errou demais, eu não tenho mais paciência de lidar com você, é a 10ª vez que você erra, é a 10ª vez que você cai, você não tem mais jeito. Mas aí o amigo consolador, ele vai entrar no meu coração e ele vai falar, filha, não é desse jeito, porque se você continuar desse jeito, não vai morar comigo na eternidade. Eu te amo tanto que eu quero levar você comigo para a eternidade. E eu te amo tanto que eu estarei aqui com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vê se isso não é amor. Emanai de Cantaramassúbia. Você tem um amigo consolador celestial que te ama, que está aí juntamente com você. Você pode dar um glória a Deus por isso. Você pode dar um aleluias por isso, aleluias. Aleluia, grandioso é o Senhor Deus. O Espírito Santo vai dar força aos discípulos para compartilhar tudo aquilo que eles viram. Não adiantava saber como foi, se eles não tivessem ousadia, para falar do que eles vivenciaram com Jesus. Sabe por quê, gente? Porque haveria consequência. E ainda há para se pregar o verdadeiro evangelho, ainda há consequência. E muitos têm se acovardado, porque têm olhado a circunstância, têm olhado o medo. Se eu pregar o verdadeiro evangelho, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou quadrado, vão pensar que eu sou careta, vão me rejeitar, eu vou perder seguidores, eu não vou ter mais amigos. Mas é melhor você pregar o evangelho da verdade e continuar sendo impulsionado pelo Espírito Santo, do que ter uma multidão que te aplaude e perder a comunhão com o Espírito Santo. Ei, Deus está nos chamando para coisas maiores. Deus quer que a gente seja cada dia mais tomado por Ele, à medida que as pessoas nos olhem, não nos vejam mais, mas veja Jesus em nós, veja o Espírito Santo em nós. Tem hora, gente, que eu fico olhando as coisas e eu falo assim, não, isso não é a Clésia, isso só pode ser Deus em mim. Eu comecei uma oração no meu coração que eu falei, Deus, eu quero ser a primeira pessoa a contemplar o Senhor em mim. Porque é muito fácil a gente buscar, a gente pagar preço, ir para oração, para jejum, ir para pregação, chegar em pregação e as pessoas se entregarem, ver unção. Mas a primeira obra sou eu, então eu quero ser a primeira pessoa a ver Deus em mim. Aramanai de Cantaramassúbia, porque para as outras vai ser consequência desse relacionamento meu com meu amigo consolador. Amanai de Cantaramassúbia. Aí de repente eu olho passando por algumas situações e eu falo, não.
A Clésia iria agir totalmente diferente. A Clésia iria dar o troco. Isso só pode ser Jesus em mim. Meu irmão, então eu desafio você hoje a evidenciar primeiramente em você, para que as pessoas vejam e elas olhem e falem, não é ela. Isso só pode ser Deus. Isso só pode ser Deus, porque o evangelho começa, o poder do evangelho começa de dentro para fora. Aí Jesus está falando, e vai ser a minha testemunha. Vocês serão a minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como meu pastor sempre ministra, é de dentro para fora. Primeiro, Clésia, você será a minha testemunha intimamente em você, depois dentro da sua casa, depois na sua rua, depois, e aí só vai expandindo, porque é isso que Deus quer nos fazer, cada dia vivenciar o gostoso desse evangelho puro, simples, eficaz, mas transformador, aleluia, atestar algo que Deus está vivo e eu sou morada dele e pelo poder dele estamos aqui para que a glória dele se manifeste, aleluia. Se o próprio Jesus, gente, não ousou viver o ministério dele sem o Espírito Santo, que insanidade seria a nossa querer caminhar os nossos dias sem a ajuda do Espírito Santo. É loucura. Aí talvez você fale assim, Clésia, mas eu não prego, eu não canto, eu não tenho Instagram. Não. A primeira obra é em você. Isso é consequência. É em você. Eu gosto muito de contar o testemunho de uma jovem antes dela começar a me chamar para ir para a igreja, antes dela abrir a boca para me chamar para ir para a igreja, eu olhava a vida dela e não era inveja, eu falava assim, eu quero uma vida igual a vida dessa menina. Por quê? Porque eu olhava para ela e eu via estabilidade, eu via segurança, eu via paz, eu via calmaria. Mas é porque eu via Jesus nela. E aí depois, quando ela veio me chamar para ir para a igreja, eu já estava evangelizada pela vida dela. Então, esse é o poder do Espírito Santo, que às vezes a gente nem vai falar, mas as pessoas serão ministradas por esse poder. Aleluia! Pode saber tudo sobre Jesus, ter muitas informações sobre Jesus. Mas se não tiver o Espírito Santo, não resolve. Não resolve. Somente o Espírito Santo pode nos fazer ter a veracidade daquilo que nós vivenciamos em Jesus. Aleluia. Nesse dia, o Senhor está nos chamando para algo maior. Testemunha interessante, gente, que testemunha ela tem uma palavra que vem da raiz grega, no contexto grego, que ela vai falar sobre Marte. Então, a pessoa, ela vai sofrer para sustentar a sua crença. E hoje a gente sabe que as coisas estão mais liberais, que a gente pode vir e falar, mas tem gente esculachada porque está pregando o evangelho. Você pode falar certas coisas até não tocar na ferida do pecado que está sendo consumado, porque as pessoas se sentem afrontadas e às vezes por medo as pessoas recuam. Mas o Espírito Santo está nos chamando a pregar o verdadeiro evangelho, a continuar nessa prática, sofrer com ele, porque é muito maior o que ele tem para nós. A nossa vida aqui, esse tempo passageiro e momentâneo, é muito pouco perto da eternidade que Deus tem para mim e para você, meu irmão. E acontece que a gente não pode ser egoísta, querer ir para o céu sozinho. Aleluia, Jesus, nós temos que querer ir para o céu com uma multidão. Aleluia. Então, se você não tem coragem de abrir a sua boca, de falar, começa a orar. Começa a orar que Deus vai te dar estratégia. Espírito Santo, traz ousadia para dentro de mim. Espírito Santo, traz amor.
Sabe, eu tenho começado a orar, gente, eu fico falando eu aqui, não é porque eu me acho não, tá? Pelo amor de Deus. Quem me acompanhou nas outras lives aí viu tanto de testemunho que eu já contei sobre essa pessoa aqui. É testemunho, sabe? Mas eu tenho orado muito e pedido a Deus para que Ele me ensine a amar as pessoas como Ele as ama, para que Ele me ensine a ver as pessoas como Ele as vê. Porque o nosso olhar, gente, ele é limitado, ele é condicional. A gente olha a pessoa que tem dinheiro de um jeito, mas a gente olha o morador de rua de outro jeito. E isso, a gente sendo morada do Espírito Santo, a gente não pode achar que isso é normal. No nosso meio mesmo, a gente trata pessoas que têm um poder aquisitivo de uma forma e às vezes o irmãozinho que chega de bicicleta de outra forma. Mas como que eu sou morada do Espírito e eu entendo do real valor que você tem, eu posso te menosprezar por uma coisa que é terrena, que é dinheiro, que é fama, que é as coisas daqui? Não. Sabe, Deus está expandindo a visão do reino e é isso que Deus quer dos seus filhos, que eles olhem todos com o mesmo amor, com a mesma condição. Você já parou para pensar na pessoa que está do seu lado, do valor dessa pessoa que pode juntar todo mundo e não pagará o valor dessa pessoa? Olha só, sabe, isso é muito amor. E se não for o Espírito Santo trabalhando em nós, não tem jeito, porque a nossa visão, ela é limitada, ela é carnal, ela é natural, ela é condicional. Mas que a gente venha buscar esse Espírito, venha buscar o Espírito Santo para que ele trabalhe em nós a tal ponto de não ser mais nós, de não ser mais Pedro, de não ser mais Tiago, de não ser mais João, de não ser mais os discípulos, de não ser mais a Clésia, de não ser mais a Lúdia, de não ser mais a Kelly, mas de olhar e falar, olha, eu vejo Jesus em você, isso só pode ser Jesus. O Espírito Santo trouxe poder que deu coragem e energia necessária para os discípulos realizar a boa obra do Senhor. E Jesus falou, vocês serão as minhas testemunhas das obras, testemunha do ministério, do ensino. A palavra vai nos dizer, pregue a palavra, fora, antes de tempo, fora de tempo. É tempo da gente pregar a palavra, sabe? Aleluia, não é só em rede social, não, é em todos os lugares. Pregue a palavra, peça a Deus estratégias para você pregar a palavra. Sabe, gente, sabe que eu fico fascinada? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de buscar muitas coisas no mundo para se inspirar, mas você já parou para pensar que nós somos filhos do dono da inspiração, que nós somos morada daquele que é a própria inspiração? Já pensou que coisas incríveis nós estamos perdendo por não conectar? Então, peça estratégia que o Espírito Santo vai nos dar. Aleluia, glória a Deus. Testemunha do Pai sendo revelado no Filho. Tudo que nós precisamos é da pessoa do Espírito Santo. Tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, é da pessoa do Espírito Santo. Eu estou saindo dessa live agora, daqui a 10 minutos, e talvez você nem me veja mais, mas o Consolador está com você 24 horas. E você pode conversar com Ele, você pode falar com Ele. Então, eu quero convidar você, nessa hora, colocar a mão no seu coração. E se você entrou aqui nessa live, você ainda não confessou a Cristo como o seu único, suficiente Salvador, você ainda não tem esse doce Espírito Santo morando dentro de você, eu quero convidar você a ser morada dele, a convidar, a confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Talvez hoje você está preenchido por uma tristeza, por uma amargura que você já falou para muitas pessoas, mas ninguém consegue te entender, pois o Espírito Santo vai aí e trabalha. Coloque a mão no seu coração. Aleluias, o Espírito Santo dá dons, aleluia. Então você que está em busca de dons, pede o Espírito Santo que Ele te usa, aleluia. Grandioso é o Senhor Deus. Nós vamos orar, vamos colocar
as nossas causas diante do nosso amigo. E você que eu sei que é um tempo de adversidade que nós estamos vivendo, mas não há outra maneira de viver esses dias longe da direção do nosso amigo Espírito Santo. Aleluias. Então, se você tem um enfermo em casa, eu quero convidar você a ir orar com esse enfermo. Talvez se você seja essa pessoa que está enferma, você vai colocar a mão na sua enfermidade nessa hora. Talvez se você está com uma pessoa no hospital, desenganado, ou a pessoa que está no hospital, que está enfermo, ou situação em pessoas que estão em presídio, pessoas que estão em cárceres espirituais, pessoas que estão aprisionadas na prostituição, na homossexualidade. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a orar comigo nessa hora, nesse momento. Se você está com uma tristeza na sua alma, tomada pela depressão, pela síndrome do pânico, e eu quero convidar você nessa hora, nesse momento, a orar comigo, e nós vamos falar com o nosso amigo Espírito Santo. E eu gosto muito de falar isso, gente, o poder não está na pessoa que ora, não está nos profetas, não, o poder está na pessoa que recebe a oração. Então você abre o seu coração para o seu papai, do jeito que você sabe falar, não se preocupe com as palavras, não se preocupe em impressionar Deus, não, abre o seu coração, fala para ele que ele vai restaurar, ele vai curar, ele vai te dar calma, vai te dar paciência, vai te dar perseverança, ele vai te dar aquilo que você precisa. Aleluia, vamos juntos em um só propósito agora, em oração, aleluia. Grandioso Deus, eterno Pai, Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pois nós começamos, Senhor meu Deus, esse dia, Senhor meu Deus, alimentando o nosso espírito na Tua presença. Pai, eu sei que o Senhor é o pão da vida, Senhor meu Deus e meu Pai, e tem muitas pessoas, Senhor meu Deus, entristecidas, muitas pessoas famintas, Senhor meu Deus e meu Pai, no espiritual, Senhor meu Deus e meu Pai, e eu peço, Senhor meu Deus e meu Pai, nessa hora, que elas sejam alimentadas, que elas sejam fortalecidas, que o entendimento delas sejam abertos, para que elas possam mergulhar mais em Ti, Jesus. Espírito Santo, meu amado amigo, nosso amado amigo, que essa pessoa possa entender que o Senhor deixou o céu para fazer morada nesse coração. Às vezes ela está olhando pela condição que ela é, às vezes ela está olhando por algo que ela fez, mas Senhor Espírito Santo, eu peço a Ti, meu amigo, que é o Senhor quem convence, quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo vindouro, que essa pessoa seja encontrada agora, que ela possa entender, Senhor Jesus, que o Senhor já perdoou os pecados dela a partir do momento que ela se arrependeu, que ela confessou a Ti. Satanás não tem mais poder, Satanás não tem mais autoridade, e que ela possa deixar o Senhor Espírito Santo trabalhar. Eu peço sabedoria, meu amigo Espírito Santo, aqueles que estão habitando em ignorância, que não conseguem contemplar a dimensão da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Eu peço, Senhor, que seja que tenham os olhos abertos, que tenham os ouvidos abertos, Pai, que ela sinta agora abraçada pelo Seu amor, que ela sinta agora abraçada pela Sua graça. Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que estão refugiadas na culpa, que elas estão sendo dia e noite apontadas por algo que elas fez, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo sentimento de culpa, em nome de Jesus, todo espírito que tem habitado, tem gerado culpa nesta mulher, neste homem, neste jovem, em nome de Jesus, caia por terra agora. Paizinho querido, que o Teu amor venha, Senhor meu Deus e meu Pai, irradiando esse coração, venha queimando esse coração na Tua presença, Paizinho querido, Deus de graça, de poder e de mistério. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê visão de filho, amplie a nossa visão, amplie a nossa mente, o nosso coração, que nós tenhamos a cada dia a mente renovada em Ti, alimentada em Ti, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo mover do Teu Espírito Santo. Deus de graça, de poder e de mistério, oh Santo amigo Espírito Santo, essa pessoa que está algemada nos vícios, em
nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz, eu declaro agora por terra todas as cadeias dos vícios, em nome de Jesus. Paizinho querido, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si, Jesus, todas as nossas dores, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu quero pedir pelos meus irmãos agora, que estão, Jesus, nos leitos de hospital. Paizinho, quantas famílias estão chorando agora, porque os seus entes queridos estão sofrendo por pessoas que estão acometidas pelo Covid, estão sofrendo por outros tipos de enfermidades. Mas eu quero pedir, Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos que cura, Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita as UTIs agora, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos que contraria a medicina. Remanai decantaramasúbia. E em nome de Jesus nós ministramos cura. Nós ministramos, Senhor, meu Deus e meu Pai, cura. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, eu quero colocar em tuas mãos as famílias que estão sofrendo com a dor do luto, estão enlutadas, ó Espírito Santo. Jesus, o Senhor sentiu ali a dor de Marta e Maria quando elas perderam Lázaro. O Senhor sabe o que é essa dor no íntimo do ser humano. Então eu quero pedir, ó amigo Espírito Santo, só o Senhor pode ir no mais íntimo dessa mãe que perdeu o filho. Só o Senhor pode ir no mais íntimo desse pai, desse amigo, desse parente, e restaurar as forças, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, amigo consolador, que nós venhamos entender todos os dias que nós não estamos só, seja qual for o tipo de adversidade que venha aparecer, mas que nós estejamos cada dia mais firmados na tua verdade, na tua graça, que nós sejamos conduzidos por ti, meu amigo, em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Dai-nos um coração obediente à vontade do nosso Pai, dai-nos ousadia para ministrar, para ser verdadeiramente testemunhas da tua verdade, da tua graça e do teu amor. Nós sabemos, Paizinho, que estamos no meio de uma geração, que estamos no meio, Senhor, meu Pai, de um povo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que se levanta cada vez mais para viver segundo as tuas vontades, cada vez mais para viver segundo os teus conceitos. Mas nós pedimos, Pai, graça, nós pedimos ousadia, nós pedimos, Senhor, estratégias, nós te pedimos sabedoria, autoridade, Senhor, meu Deus e meu Pai, força, energia, poder do teu Espírito Santo para anunciar o teu verdadeiro evangelho que liberta, que restaura, que cura, que transforma e que leva para o céu, Senhor. Paizinho querido, restaura as nossas forças, restaura o nosso vigor, que as nossas lamparinas estejam acesas e que nós tenhamos reservas, Senhor, meu Deus. Não nos deixe sermos negligentes, não nos deixe ser faltosos na oração, não nos deixe ser faltosos nos jejuns, não nos deixe ser faltosos, Senhor, na leitura da tua palavra, porque só assim que nós venceremos esses dias de adversidade. Sabemos, Paizinho querido, que um dia nós estaremos contigo, Senhor, na eternidade, e que as coisas que nos afligem hoje não existirá mais, não nos lembraremos mais, não haverá mais lágrimas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Portanto, que nos dias difíceis que muitos estão vivendo, que nós estamos enfrentando, eu peço a Ti, Senhor, perseverança, eu peço a Ti força, Senhor, ousadia e graça, para a honra e glória do Teu santo nome, que nós possamos entender cada vez mais em nossa mente, em nosso coração, que o nosso reino não é aqui, que o nosso reino não é daqui, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar estabelecer o Teu reino, a Tua verdade e a Tua justiça, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, que o mundo olhe para nós e veja a Tua luz que brilha, e veja a esperança. Pai amado, o mundo lá fora está um caos, aparentemente estão bem, mas estão amargurados
cansados, estão amedrontados, estão aprisionados, mas que eles possam olhar para nós, Jesus, e ver a luz, e querer essa luz, que eles possam olhar para nós e ver a esperança, e querer essa esperança, e entender que só o Senhor tem essa luz, só o Senhor tem essa esperança, só o Senhor tem a autoridade de romper o jugo, de quebrar as cadeias, de romper os grilhões, de resgatar aqueles que estão aprisionados, Pai amado, no mundo do pecado e trazer para a tua maravilhosa presença. Então eu peço a ti, Jesus, pelo poder da tua glória, pelo poder da tua graça, ousadia sobre esse dia, sobre esse tempo, para que nós venhamos glorificar e exaltar o teu santo e precioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã.